a saúde não é apenas uma coisa individual, né? O processo saúde e doença, ele é também coletivo. Eu não estou dizendo que ele é só coletivo, mas tem um equilíbrio aí. Então, posso fazer um parênteses aqui? Claro. Sim. Eu gosto de chamar um sociólogo, para os epidemiologistas brigarem comigo, que é o Durkheim. O Durkheim ele fez um estudo muito importante sobre o suicídio. E ele saiu coletando dados em cartório, mais de 100 anos atrás, para ver como que eram as questões sociodemográficas do suicídio, as características sociodemográficas. Então, ele viu, por exemplo, que homens cometiam mais suicídio que mulheres, que protestante mais suicídio que católico, ou o contrário, já não me lembro. Mais protestante mas que tinham homens com filhos ou sem filhos. Ele foi fazendo essa tipificação. Acho que pessoas solteiras suicidavam mais do que pessoas com família e etc. Isso, pois é. E aí, uma coisa que é totalmente individual, que é o suicídio, na verdade não era. Tinham padrões sociais que levavam ao suicídio. E aí, se a gente tratar essa saúde apenas como uma coisa individual, sem entender as populações e onde que você se enquadra nesses subgrupos populacionais, você também está perdendo uma parte importante da ciência e da tomada de decisão. Né? Eu não sei se pode fazer propaganda aqui, por exemplo, no House, naquele seriado de medicina e tal. Achei que você ia fazer uma propaganda falam... tipo Mercedes, não sei das contas. Agora é House, o seriado do House. Só da Metalab. Achei que ele ia meter uma Mercedes aqui, uma BMW. Eu tô precisando de fazer uma caneca personalizada também. Muito obrigado. Mas assim, eles faziam aquelas contas, né? Esse caso aqui é 1 em 100, 1 em 1000, 1 em 10 mil. Isso chama-se epidemiologia. Isso é saúde populacional. Então, são pilares. E o movimento da reforma sanitária, ele vinha de uma vertente que aconteceu na Inglaterra, né? Que, por exemplo, lá na Inglaterra tem o SUS. E o SUS lá é mais utilizado do que o daqui, né? A gente tem aqui 50 milhões de brasileiros que estão na cobertura suplementar. Lá mais de 90% são dependentes, são usuários exclusivos do NHS, né? E o que aconteceu lá? Na Segunda Guerra Mundial, depois que eles fizeram o SUS, para ter uma ideia, né, há relatos de que a espera para fábrica de óculos foi de 6 meses, porque milhares de trabalhadores tiveram acesso ao oftalmologista pela primeira vez. Jesus. Então, imagina o tempo que você tinha e a produtividade de pessoas que não enxergavam e operavam máquinas, por exemplo. Enxergavam mal e operavam máquinas. E isso quanto que não melhorou. Dirigia, assim, ou enfim. Então, a qualidade de vida que você tem quando você dá um acesso. Então, o SUS, ele é até algoritmicamente, né? Se a gente for voltar para a informática, lógico. Né? Porque você faz muito mais com muito menos. Tanto é que metade do orçamento que é gasto em saúde, metade do dinheiro gasto em saúde, é gasto na saúde suplementar, é gasto na cobertura privada. E a outra metade, grosso modo, tá, gente? Estou arredondando aqui, é gasto com o SUS. E o SUS atende 80% dos brasileiros. Então, o tanto que o SUS faz, o SUS assume a maior parte das terapias de câncer, ele assume 100% do transplante, vacinação massivamente é o SUS, pesquisa, desenvolvimento, etc. Então, o SUS, ele tem um dinheiro muito baixo, então a gente gasta por habitante nem 1/5 do que a Inglaterra gasta, outros países gastam, 1/6, né? E o SUS, ele ainda assim está de pé. 30 anos depois, estamos aí. Né? Então, como não se apaixonar por isso, né? Por esse milagre, né? Porque, tipo assim, é um milagre você ter um orçamento tão baixo e você conseguir desenvolver e levar essa saúde para todos, né? Agora, uma questão, Felipe, que eu acho que abrange muito essa dúvida, né, populacional é o seguinte, essa questão da universalidade do SUS, né? Como é que funciona isso? Quais são os parâmetros que são usados dessa universalidade? O que eu posso chegar lá e pedir, falar assim, vambora, para cima? O SUS tem os seus princípios e diretrizes, né? Uma delas é a universalidade, a outra é equidade, a outra é integralidade. E as 3 funcionam muito bem. Né? Igual a liberdade, igualdade e fraternidade, lá, né? Falando com o advogado aqui, né? Então, a universalidade, ela significa que todos podem ser atendidos. Você não precisa nem de um RG para ser atendido no SUS. Inclusive, muitos estrangeiros vêm para o Brasil para serem atendidos pelo SUS. É claro que os tratamentos que são os atendimentos, né, sem identificação para condições de urgência que são delimitadas também. Então, quando você precisa de um atendimento, por exemplo, um medicamento de alto custo,
Aí sim você tem todo um processo de regulação do acesso, onde você vai cumprir com protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas, etc. Não vai negar o atendimento em um caso de acidente, por exemplo, com um estrangeiro. Porque, por exemplo, em países onde só existe cobertura privada, se você não pega nenhuma ambulância. Não. Porque você vai pagar, sei lá, $5.000, um valor, não faço ideia nem quanto que custa pegar uma ambulância. É perigoso ficar doente. Se você fraturar um braço, muitas vezes você não procura atendimento, você faz em casa o atendimento. Então, você mobiliza de qualquer jeito ali. A universalidade é isso, não existe nenhuma barreira, né? A integralidade significa que todas as condições de saúde serão tratadas. A gente não fala de cesta básica, a gente não fala de mínimo. Até aqui faz, outras condições não. Mas não é tudo para todos, né? Então, saúde é direito de todos, dever do Estado, né? Como está na Constituição, mediante políticas públicas. Então, a gente faz políticas que valem para todos, tem um elenco de procedimentos que cobrem virtualmente todas as condições de saúde, e é claro que aquelas condições de saúde que não são cobertas ou que ainda se tem uma fronteira de conhecimento, porque para você fazer uma política pública você tem que ter transparência, você tem que ter prestação de contas. Eu não vou poder dar um tratamento experimental sem exatamente saber se aquilo vai funcionar ou não. E aí você tem a CONITEC, que é a Comissão de Avaliação de Tecnologias de Saúde, né? E ela faz as avaliações de tecnologias em saúde, ou seja, ela sugere, né? Ela coloca um dossiê para dizer se é para incorporar ou não. E, finalmente, a equidade não é igualdade. Né? A equidade é porque a gente quer acabar com as inequidades, ou seja, as pessoas que mais precisam, a gente vai atender de uma forma especial. Né? Então, por exemplo, temos ainda muita dificuldade, né? Por exemplo, de atender saúde indígena, saúde quilombola, etc., né? Lugares mais remotos. A gente tem a Amazônia legal, que são cidades extremamente distantes umas das outras. Então, a gente também tem que fazer chegar lá, onde, inclusive, o mercado também não tem lucratividade. Né? Então, assim, é muito investimento para atender poucas pessoas, não tem economia de escala. Então, a equidade, ela visa também tratar de forma diferente e atender às condições de saúde.